Então, amém, pessoal, glórias a Deus, graça e paz a toda a igreja. Nós estamos nesse mês fazendo as ministrações a respeito de unidade, né? Falamos do primeiro culto, a respeito de unidade de governo. Falamos também no segundo culto, a respeito da festa da Páscoa, o significado da Páscoa, tanto para o judeu quanto para o cristão. Amém? Falamos de Pentecoste, que tem a ver totalmente com a descida do Espírito Santo que está conosco neste momento. E neste culto eu gostaria de conversar com a igreja a respeito da festa do Tabernáculos, né? Lembrando que a festa dos Tabernáculos é a terceira maior festa dos judeus, embora nós não somos judeus, mas eu quero explicar para a igreja qual que é o significado disso para cada um de nós, por que a festa dos tabernáculos é algo tão importante. Bom, pois bem, eu quero começar lendo a palavra do Senhor com vocês, que está no livro do Êxodo, no capítulo 25, do verso 1 até o verso 9. Eu vou ler e eu dou a explicação na sequência. A palavra do Senhor diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração compelir a dar, ou seja, todo aquele que der com gratidão, que der espontâneo. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul e roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo. Pois bem, esse momento da história, igreja, o que acontece é que Moisés, ele já obviamente saiu com o povo do Egito, né? Eles estão peregrinando no deserto, e Deus entende que é necessário que Moisés institua leis para o povo. E não só isso, Deus tem uma necessidade, como eu tenho falado em todos os cultos, de estar conosco, de estar em unidade conosco. Então Deus não quer mais que apenas Moisés seja o intermediador entre ele e as pessoas, mas ele quer ele próprio estar com as pessoas. Então o que Deus faz? Deus chama Moisés no Monte Sinai. Ali Moisés ele fica 40 dias, né, tendo uma experiência com Deus, e no Monte Sinai Deus vai entregar para ele, por exemplo, os 10 mandamentos, né, as tábuas da aliança, que representam ali os 10 mandamentos e tudo mais. E dentre essas coisas, Deus revela a Moisés que Moisés construa um tabernáculo, né, e dentro desse tabernáculo que contenham algumas coisas. É por isso que Deus pede as ofertas que lemos no versículo 2, né? Que Deus fala, que eles entregam ofertas. Para quê? Deus precisa do dinheiro? Deus precisa de alguma coisa? Não. Mas Deus precisa que os homens entreguem as coisas para que então o ministério avance. Até por esses princípios que temos, por exemplo, os dízimos e as ofertas na igreja. Então, Deus fala para Moisés assim: construa um tabernáculo. Mas o que é um tabernáculo, pastor? Um tabernáculo, ele é uma tenda, por assim dizer, que nessa tenda ela tinha 2 ambientes, né? Esse tabernáculo ele tinha um ambiente externo que se chamava átrio, que é como se fosse o backyard aí da sua casa, né? Então era o ambiente externo. Dentro da tenda ele tinha o primeiro ambiente que se chamava santo lugar. Ali tinha alguns elementos que Deus havia pedido para colocar, como aquele castiçal que você deve ter visto de 7 velas, tinha uma botija com água para lavar as mãos, tinha pães, tinha algumas coisas ali, e tinha depois um véu ou uma cortina que separava esse ambiente, que é o santo lugar, de um outro ambiente chamado Santo dos Santos. Neste Santo dos Santos, Deus havia pedido para Moisés e o povo construírem uma arca. Essa arca, ela é uma caixa uma caixa retangular, né? Que ela era feita de madeira de acácia, revestida de ouro, e na sua tampa ela tinha 2 anjos, né, prostrados, e as suas asas encostavam uma na outra. E dentro dessa arca estavam algumas coisas. Estava o maná,
que era o pão que caía do céu, né? Quando o povo peregrinava no deserto, não tinha comida, Deus mandava esse pão. Então tinha um pão desse, tinha a vara de Arão que floresceu. Para você que não conhece a história, basicamente, Deus ia escolher um povo, né? Ou uma tribo, que iria ser a tribo dos levitas, né? Que foi a escolhida, que seria a tribo que ela iria prestar a adoração a Deus. Basicamente, quando o povo sai do Egito, o povo judeu, ele descendia de 12 famílias, ou dos 12 filhos de Jacó. Dentre os filhos de Jacó, havia as famílias, né? E cada família tinha um representante da família. E esse representante teve que chegar na presença de Deus com uma vara, que nada mais é do que um galho de árvore, por assim dizer. E Deus falou assim: aquele que eu fizer florescer o galho da árvore, este então será a família que vai liderar toda Israel na questão de louvor e adoração. E foi no fato, né, o galho que floresceu foi o galho de um homem chamado Arão, que ele era da tribo de Levi, que então eles seriam aqueles que adorariam a Deus. É por isso que os músicos, por exemplo, na igreja, chamam-se de levitas, porque são os levitas que levavam a adoração. Pois bem, esse galho estava dentro da arca. E fora isso, estavam os 10 mandamentos dentro da arca. E Deus, por assim dizer, ele permitiu que uma parte dele, ou o espírito dele, o espírito de Deus, estivesse dentro dessa arca. Então, aqueles que se aproximassem próximo dessa arca poderiam sentir a presença de Deus da mesma maneira que Moisés sentia. Porém, para entrar nesse ambiente onde estava a arca, que era o santo dos santos, você tinha que estar em santidade para entrar ali. Mas o tabernáculo ficava no meio do povo, né? Pois bem, esse tabernáculo que Deus pediu para construir, para estar no meio do povo, serviu a Israel durante aproximadamente 540 anos. Então, durante 540 anos, o tabernáculo de Deus estava próximo do povo de Deus, e o povo de Deus podia sentir a presença dele. Manifestações aconteciam ali. Às vezes, por exemplo, um sacerdote, né, Moisés, ou algum dos outros posteriores, quando entravam ali, diz que a presença de Deus descia naquele lugar como se fosse uma nuvem, sabem? E a presença contaminava, assim, ou preenchia todo o ambiente, não só no salão ali onde estava a arca, mas em todo lugar, inclusive fora. E as pessoas viam isso acontecer, né? Eram as manifestações de Deus, e Deus se manifestava com o povo. Conforme o povo andava em santidade, Deus se manifestava. Pois bem, mas o que aconteceu num futuro? Num futuro, né, depois de Moisés, muitos séculos depois, muitos anos depois, levantou-se sobre Israel um rei que você deve conhecer, chamado Davi, o rei Davi. E o rei Davi, ele foi um rei muito próspero, né? Ele conseguiu unificar todas as tribos na mesma unidade, né? Todos pensando junto, caminhando juntos, um ajudando os outros, né? Em Israel, e o centro ali era Jerusalém. E um dia, Davi conversando com Deus, na sua oração ele fala assim para Deus: Deus, não é justo, eu sou um rei humano, homem pecador, eu tenho um palácio maravilhoso, com muitos cômodos, né? Eu sou um rei muito próspero. Por que o Senhor, assim, não é justo eu ter um palácio e o Senhor habitar numa tenda, a tenda que Moisés construiu, né? Uma tenda feita de pano, tecido, não tem nada, né, assim, muito chique, né? Muito maravilhoso. Permita-me que eu construa um templo para colocar então a Arca da Aliança nesse templo, e todos os povos em maior quantidade puderem vir e te adorar. E Deus, ouvindo a oração sincera de Davi, Deus, ele aceita aquilo que Davi disse. Porém, Deus falou assim: mas eu aceito, só que não será você, Davi, que vai construir, né? Vai ser o seu filho Salomão que vai construir. Você imagina
um pouco da frustração, talvez, de Davi ali. Mais ou menos, o camarada pede para Deus assim: Senhor, eu quero um carro. Pai, me dá um carro, porque eu quero dar carona para as pessoas na igreja, eu quero servir. Um carro grande que pode transportar mudança, né? Posso levar comida, tal, não sei o quê. E Deus fala: tá bom, eu gostei da ideia, só que eu não vou dar o carro para você. Você vai comprar o carro, mas não vai ser você que vai dirigir, vai ser tal pessoa, né? Então, Davi, só que tudo bem, Davi reuniu todo o material, fez as plantas, e então Salomão construiu aquele templo, né? Então, disse que o templo era todo ornado de ouro, pedras preciosas, e tinha toda uma pompa, né? Assim, para que então Deus pudesse adorar ali. O que acontece é que anos à frente, Israel acaba caindo em pecado, coisas acontecem, eles são invadidos pelos sumérios, na verdade pelo povo da Babilônia. Um rei chamado Nabucodonosor, ele invade Israel e ele acaba com o templo, ele saqueia tudo que estava no templo, aquela adoração acaba desaparecendo e eles todos vão ser escravos, vão ser levados escravos. E o templo fica abandonado, sem portas, sabe, largado ao tempo, largado a qualquer coisa, todo mundo entrava ali, o templo ficou destruído. Passa-se 70 anos, o povo volta, são libertos, eles voltam a reconstruir esse mesmo templo, porém já não tinha mais tudo aquilo que tinha antes. E eles vão adorando nesse templo conforme eles vão podendo. Vão se passando os reinos, né? Então os babilônios são vencidos pelos medo-persas, os medo-persas são vencidos depois pelos gregos, e os gregos são derrotados mais à frente pelos romanos. E na época dos romanos, né, havia um rei que governava uma parte ali, né, a mando dos romanos, mas ele estava em Israel, né, era um dos Herodes, e ele vê aquele templo dos judeus, ele decide então investir um valor e reconstruir e não ficar mais como, assim, tão mal acabado como estava. Ele coloca ouro, ele faz um templo muito bonito. E nessa época, é a época que Jesus Cristo já está vivo, ele já está na terra. E o próprio Jesus, ele ia até esse templo para ensinar a palavra do Senhor ali. Porque Jesus, embora ele é o nosso Messias, é o nosso libertador, Jesus, ele pregava, ele ensinava as pessoas, ele era mestre. Como se diz em hebraico, ele era rabi, né? E ele ia nesse templo. Então, nós chegamos no momento que eu quero ler com vocês, Mateus, capítulo 24, do verso 1 até o verso 2, que vai dizer assim: tendo Jesus saindo do templo, que templo? Esse templo que eu acabei de dizer, o templo que foi construído por Salomão, foi destruído e foi reformado, esse templo, né? Então, Jesus saindo do templo, ele ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, né? Para lhe mostrar as construções desse templo. Os discípulos, eles estavam admirados, como era bonito esse templo. E estavam ali, chegaram em Jesus, nossa, mestre, olha esse templo, que maravilhoso, olha que bênção isso aqui, que foi construído, né, para que as pessoas pudessem vir e adorar ao Criador e tal. E começam ali a fazer aquele marketing, aquela propaganda de um templo maravilhoso. Mas, no versículo 2, Jesus diz assim: ele porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus, ele faz uma profecia, ele fala assim: olha, esse templo aqui vai chegar um momento que ele vai ser destruído, não vai ter nada disso aqui, né? Hoje, para que você que conhece da história do mundo, esse templo ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo por Tito, mando dos romanos, né? Desse templo, a única coisa que existe hoje é aquele muro, chamado Muro das Lamentações, que é onde os judeus ficam ali, né, balançando o corpo, fazendo orações. É a única coisa que ainda restou desse templo. Tudo foi derrubado. E na minha opinião pessoal, eu acredito que esse muro também, que é o Muro das Lamentações, ele vai acabar sendo derrubado em algum momento também, porque Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então, se ainda tem um muro, então esse muro ainda deve cair. Mas o templo desapareceu, né? Aí você pode está pensando aqui, mas peraí, pastor, o senhor está me dizendo, o senhor começou pregando, dizendo que Deus
né, relembrando os cultos passados, né, que Deus quer estar conosco, né? Então Jesus veio para estar conosco, né, para ter unidade. Veio o Espírito Santo no Pentecostes que está conosco. E agora o Senhor está pregando, falando que Deus criou, né, a arca da aliança para Ele próprio estar conosco e pôs o teu Espírito. Mas agora o Senhor está dizendo que o lugar que Ele construiu para que Ele habitasse foi destruído. E o próprio Jesus profetizou. Como é que Deus, Ele cria uma coisa e depois Ele mesmo pede para essa coisa ser destruída? Não é contraditório? A Bíblia não é meio que contraditória. Não. Eu vou dizer em resumo, por que que esse templo foi destruído? Por conta do pecado. Queridos, Deus não habita aonde está o pecado. Onde existe pecado, Deus não está ali. É claro, pô pastor, então Deus não está comigo porque eu sou um pecador. Se você vive na prática do pecado, de fato Deus se afasta de você, mas Deus não desiste. Deus vai pôr sempre alguém para tentar te trazer para de volta dele. Mas existe o arrependimento também. O arrependimento te conecta de volta com Deus. Mas eu quero ler outro texto para vocês. Está em 1 João, capítulo 3, do 4 ao 9. Diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Então ele está dizendo assim, se você conhece a Jesus, você não vive em pecado, porque você o conhece. Então você desvia do pecado, o pecado te afeta. Só que fala assim, se por acaso você vive no pecado, então significa que você nunca conheceu Jesus de verdade. Você ouviu falar, mas você não vive com ele. Então você vive no pecado. É o que ele está dizendo. No verso 7, ele continua dizendo assim: filhinhos, que ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, aquele que conhece a Deus, ele não peca habitualmente. Não é uma prática, não é algo assim. Você acordou pela manhã e você diz assim, hoje é dia de maldade, eu vou arrebentar no pecado. Não é isso que ele quer dizer, né? Você não pensa assim. Você peca porque aconteceu. Você foi fechado no trânsito, você perdeu a cabeça, você discutiu com alguém às vezes no trabalho, pegou uma fila muito grande, enfim, sei lá. Alguma coisa que aconteceu, que você não conseguiu se controlar e você pecou, mas você se arrepende. Não é uma prática, é um equívoco. É o que ele está dizendo. O que acontece é que nessa época do templo, nessa época que ele vai ser destruído, até mesmo na época de Jesus, todos os judeus, os religiosos, os fariseus, saduceus, os escribas da época, a grande maioria vivia numa prática de pecado sem arrependimento. Eles eram orgulhosos, eles achavam que eles eram melhor que os outros. Eles obrigavam as pessoas a fazerem coisas e diziam que se não fizesse era pecado. Eles puniam as pessoas por isso, mas eles mesmos não faziam aquilo que era necessário ser feito. Eles não reconheceram, por exemplo, que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus e o trataram de qualquer maneira. Então, eu não vou enumerar, mas haviam muitos pecados. Então, Deus ele não poderia habitar em um lugar onde não houvesse arrependimento. E se a presença de Deus, de certa maneira, se o seu Espírito ou o Espírito Santo estava dentro dessa arca, que eu comentei com vocês, que era de ouro e tal, se ele estava ali, como que Deus ele habitaria num ambiente onde não havia o arrependimento, por exemplo, onde não havia tantas coisas, né? E então, Jesus, ele diz que aquilo não acontece, que aquele templo seria derrubado. E em um dado momento, sendo questionado, né, pelos fariseus em uma situação,
que ele estava sendo provado ali, né, dizendo que, né, o templo, né, os judeus diziam assim, nós somos escolhidos de Deus, porque Deus nos deu o templo, Deus habita no templo, não sei o quê. E Jesus fala assim, olha, em verdade eu vos digo que em 3 dias esse templo será derrubado, em 3 dias eu o edificarei. Né? Ele está dizendo assim, que a simbologia daquilo ia terminar, mas em 3 dias ele ia edificar. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que no momento que ele morresse, e ao 3º dia que ele ressuscitasse, aquele sentido, né, daquele templo, ele iria se perder. Vamos fazer uma recapitulada muito rápida antes de eu ler o próximo texto. Então, o templo o tabernáculo do Senhor, que era a igreja, por assim dizer, daquela época, ela tinha um ambiente lá dentro, que havia uma arca ou uma caixa, que dentro dela estava a presença do Espírito Santo de Deus. Porém, só podia entrar ali quem não tivesse pecado. Né? Quem tivesse pecado, entrasse ali, morreria. Então, acho que ninguém mais entrava ali nessa época. E o que separava a presença de Deus, ou a arca, das pessoas, era uma cortina, era um véu. Imagina uma cortina imagina uma sala, você entra e uma cortina. Você não consegue ver o que está ali. Você tem que afastar a cortina para entrar nesse ambiente. Então tinha essa cortina ali. Bom, e Jesus disse que isso ia acabar. Bom, Jesus, você conhece a história, já estudamos nos outros domingos, mas ele vai ser levado preso mais à frente, ele vai ser julgado, ele vai para a cruz, ele está na cruz, pregado na cruz, ele está próximo da sua morte. Diz que quando ele está próximo da morte, né, ele está representando na cruz o pecado de toda a humanidade. Então o pecado estava sobre ele para que Jesus pudesse pagar o preço, né? Se você lembrar, o sangue de Jesus, ele foi o que pagou o preço espiritual de todo o pecado da humanidade. Não significa que agora você está livre para pecar porque já foi, está tudo certo. Não, significa que se você hoje clamar assim, por exemplo, Senhor, em nome de Jesus Cristo que morreu por mim, me perdoa. Então, se é sincero do seu coração, aquele sacrifício de Cristo lá limpa o seu pecado. Né? Pois bem, então Jesus ele estava ali naquela cruz, prestes a morrer, e quando ele vai morrer, ele vai dar um último grito, né? Última fala ali, né? Em Mateus 27, do 50 ao 51, diz assim: depois de ter bradado em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Ele se entregou, ele morreu ali. Porém, naquele momento que ele morreu, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Naquele momento, lembra, o véu que separava a presença de Deus daquela arca de nós foi rompido. Então, espiritualmente, o Espírito Santo ele sai daquele lugar. E o que vai acontecer com isso, pastor? Vai acontecer um pouco mais à frente, em Atos 2. Não vou ler para não ficar muito extenso, mas em Atos 2 vai dizer que os discípulos estavam orando. Jesus havia dito que o Espírito Santo desceria sobre eles e estaria com eles em Jerusalém, em Samaria e nos confins da terra inteira, todo mundo. E em Atos 2, o Espírito Santo desce e vai para todo aquele que receber e aceitar ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, a presença de Deus que estava na arca, ela deixa de estar na arca para estar comigo e estar com vocês naquele momento. Amém, igreja? Então, isso é algo interessante de dizer, que Deus, ele não está preso em um templo, em uma igreja, em uma casa. Aí você vai se perguntar assim, mas pastor, eu venho à igreja para receber a Deus, e eu sinto a presença de Deus. Como é que pode isso? Né? Se Deus não habita na igreja, Deus não está na igreja? Não, na verdade, Deus, ele está dentro de cada um de nós. Mas eu quero que você entenda biblicamente isso. Em Atos 17, 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há,
sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então aqui, Deus não habita na igreja. Não é o templo, não é a construção que Deus habita. Então aí vem a pergunta, se Ele não está na igreja, onde está Deus? 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Eu vou ler em pausa e vou pôr um sinônimo para você entender. A palavra diz assim: você não sabe que o seu corpo é santuário do Espírito Santo, do Espírito de Deus? Você não sabe que o seu corpo, ele é templo de Deus? Você não sabe que o seu corpo é o tabernáculo de Deus? Então, todo aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor Salvador, dentro de si é criado ou é aberto um receptáculo ou um ambiente, que é o tabernáculo. E a presença de Deus vem em você. E ela mora em você. Deus não habita em igrejas. Deus habita em você. Pastor, então por que quando eu vou na igreja eu sinto a presença de Deus? Você sente porque a pessoa que prega, muitas vezes ela tem a presença de Deus. E essa presença é manifesta. As pessoas que cantam têm a presença de Deus. E essa presença é manifesta. As pessoas que estão lá embaixo, muitas delas têm a presença de Deus. E a presença é manifesta. E você, quando adora em espírito e em verdade, você tem a presença de Deus. E a presença de Deus vem de dentro para fora. Porque você hoje é tabernáculo de Deus. Amém? Então, para nós, o que significa a festa dos tabernáculos? Significa que você hoje é o tabernáculo de Deus. Você é onde Deus habita na presença. Só que para que Deus se manifeste em mim e em você, nós temos que andar em retidão. Temos que abandonar o pecado, se arrepender, temos que caminhar firmes. Amém? Então, Deus tem um chamado para mim e para você, para que nós possamos receber e passar a presença de Deus para as pessoas. Existe uma responsabilidade sobre você, né? A igreja, então não tenho mais que ir na igreja. Não, você tem que ir para a igreja. Você vai para a igreja porque lá você vai encontrar muitos irmãos que têm a presença de Deus. Querido, eu quero que você pense um minuto comigo. Imagina se o mundo inteiro, se todas as pessoas do mundo, todos eles tivessem a presença de Deus e vivessem por isso. Pare e pensa, como é que seria o seu trabalho com todo mundo pensando, vivendo, caminhando com Deus, né? Na escola dos seus filhos, sabe? Quantas coisas hoje o mundo tenta ensinar aos nossos filhos, por exemplo, coisas que são totalmente contrárias àquilo que Deus nos ensina, valores como perdão, valores como ajudar, né? Coisas que são deturpadas, né? Ao longo da história. Imagina se essas coisas não fossem ensinadas. Imagina, né, se todo mundo vivesse de acordo com a vontade de Deus, assim, manifestando a presença dele. Isso é vontade. Então, quando você vem à igreja, você recebe isso das pessoas. Amém, queridos? O último verso que eu quero ler está no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 3, já é bem no finalzinho do livro da Revelação, que vai dizer assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém? Então aqui é mais uma prova de que a presença de Deus, o tabernáculo está em nós. E se porventura, querido, você não tem sentido isso, quais são as coisas que têm, talvez, roubado isso de você? Deus, Ele não faz diferença de pessoas, né? Às vezes você pode olhar para mim como um pastor e dizer assim: Deus fala com ele porque ele é pastor.
né? Não, Deus não fala comigo porque eu sou pastor. Deus fala comigo porque eu busco Ele, porque eu trago a manifestação dele sobre a minha vida. Eu me arrependo, né? E Deus fala com você se você fizer o mesmo. Se você der atenção às coisas deste mundo simplesmente e não tiver um tempo agradável na presença de Deus, talvez Deus não vai manifestar da mesma maneira na sua vida do que na minha, mas o mesmo Deus que habita em mim, habita em você, porque Ele, naquele momento que Jesus morre na cruz, querido, aquela sequência espiritual, ou aquele motivacional espiritual que havia de Deus estar numa arca, termina, e Deus então ele fala assim, a partir de agora, a minha presença estará não só aqui em Israel com os judeus, até porque os judeus já não buscavam mais em santidade, mas estará com todo aquele que aceitar o meu Filho como seu único Senhor e Salvador, buscar a sua presença e adorá-lo e caminhar com Ele, né? E ter a presença de Deus em você, querido, é você ouvir ao Espírito Santo falando, é sentir o que Jesus sente, você caminhar, né, na vontade e na graça do Senhor. Amém? Eu oro para que você tenha entendido essa ministração dessa noite, que tenha sido guardada no seu coração e que de alguma forma você compreenda que tudo que nós estudamos, falando de unidade, falamos de Páscoa, falamos de Pentecostes, estamos falando de tabernáculo, que sempre Deus ele quer estar com você e comigo de alguma forma. Ele não vai desistir de mim e de você. O único impeditivo de Deus não agir nas nossas vidas é se nós nos afastarmos dele. Mas que eu e você, nós não façamos isso. Amém? Quero fazer uma oração para encerrar essa ministração com você, aí na sua casa, onde você estiver aqui na igreja. Amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós entendemos e ouvimos a sua palavra nesta noite. Entendemos, Deus, que a vontade do seu coração é habitar conosco. E o Senhor, após o sacrifício expiatório de Jesus Cristo naquela cruz, o Senhor permitiu que o mundo pudesse receber do seu Espírito dentro de nós, como tabernáculos em nós. E pudéssemos receber aquilo de melhor que o Senhor tem, que é a tua presença. Senhor, eu sei que cada ser humano, cada filho e filha sua, Pai, neste mundo, tem essa possibilidade. Também entendo, Deus, que essa possibilidade, ela é exteriorizada ou manifesta apenas de acordo com aqueles que buscam e entendem que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e fazem o melhor para estar com Ele. Senhor, que em nome de Jesus, que cada pessoa que está ouvindo essa oração, que está conosco, receba disso e compreenda que não adianta buscar a Deus apenas indo na igreja, que não é a casa física que traz a presença, mas é aquilo que habita já em nós. Pai, que o Espírito que age em mim, haja em cada um de nós, em cada pessoa que está ouvindo essa oração. Senhor, nós te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos, glórias a Deus. Espero que todos tenham entendido a palavra do Senhor. Guarde no seu coração e te espero no próximo domingo para mais um culto em nome de Jesus Cristo. Amém.